O medo, como emoção, como sentimento, ele tem muito poder porque por algum tempo ele anula a razão. E aí fica a dúvida: será que é ético então usar o medo como gatilho mental para fazer vendas? Eu te respondo já, sim. E quanto mais cedo você usar as técnicas específicas que eu vou te ensinar nesse vídeo, mais retorno você vai ter e, além de tudo, vai trabalhar a favor do seu cliente. Está duvidando? Então fica comigo porque você vai sair desse vídeo um vendedor melhor do que você é agora. Olá, eu sou o Ricardo Ricchini, eu desenvolvo as competências dos vendedores de alto desempenho, trocando manipulação por inspiração. Tudo que você ouvir falar nos meus vídeos, nos meus treinamentos, nas minhas aulas, nas minhas palestras, nas minhas lives, são sempre como usar ética nos negócios, como ser honesto, como se conectar com o cliente, como passar confiança, porque a sua reputação sobe, a sua lucratividade sobe, mas o seu esforço de venda diminui quando você é honesto. O que são gatilhos mentais? São atalhos que usam o princípio de que o ser humano ama o pensamento simplificado. Vou dar um exemplo aqui. O que um cliente quer? Ele quer solucionar o problema dele e ele quer fazer um bom negócio. Tem um pensamento mais simplificado do que esse? Então, o trabalho do vendedor é respeitar isso e continuar simplificando para ele. Eu tenho que ser a pessoa em que ele confia rapidamente, que vai solucionar os problemas dele e que vai gerar um bom negócio. Se eu consigo fazer isso, eu sou o vendedor dos sonhos dele para o resto da vida. Tá? Então, se eu tiver as informações necessárias sobre as demandas do cliente, ou seja, se eu uso o trabalho de coleta de informações para fazer os melhores negócios, então eu posso usar gatilhos mentais para fazer com que isso funcione da melhor forma possível. E aí volta a dúvida: mas isso é ético? Então vamos fazer aqui um teste psicológico? Aí a gente vai testando se isso é verdade ou não. Vou falar de um case de um enxaguante bucal famoso que vendeu muito usando o gatilho mental do medo. E aí você vai decidir se é ético ou não. Vou falar uma coisa, não tem certo nem errado. Esse exercício psicológico aqui, vou contar a história, ele basicamente é para trazer consciência sobre o assunto. Tá? Porque se a gente fica com dúvida se usar ou não, a gente não usa, porque isso não é um pensamento simplificado. Se a gente estuda muito, se você entrar no Google agora e pesquisar sobre gatilho mental, você não vai ver a palavra ética associada nos títulos. Em algum momento, usa com integridade, mas é só uma dica. Né? A gente tem que aprender a usar de verdade, que é o que eu vou falar aqui. Tá? Então a gente vai trazendo consciência sobre o assunto e aí a gente pode entender melhor se usa, se não usa, se é ético, se não é, se isso beneficia o cliente ou não. Tá? Enxaguante bucal. Vamos lá. Para que ele é usado? Para mau hálito. Tá? E mau hálito, ele é um problema que você, eu, nós todos vamos ter para sempre. Ponto. Acabou. Né? Acordo de manhã, estou com mau hálito, porque não me alimentei durante a noite. Tenho uma dieta baixa em carboidratos porque eu quero perder peso, vou ter mau hálito. Faço jejum, vou ter mau hálito. Quero comer pizza de alho? Bate aqui se você gosta de pizza de alho. Eu gosto, mas vem o mau hálito junto. Tá? Enfim, mau hálito é um problema, mas não é uma doença. Ele ocorre porque isso está localizado em uma parte quente e úmida do nosso corpo, onde as bactérias se reproduzem. Ok? Agora, se eu falar para você, é possível que você tenha halitose, aí você já assusta. Né? Começa o medo aí. Como assim halitose? E se a gente for falar de halitose, é um mau hálito, ou mais frequente, ou mais acentuado, que pode acontecer por problemas de saúde. Então, eu tenho muitas cáries, ou placa bacteriana, ou problemas dentários odontológicos em geral, que podem causar halitose. Existem alguns tipos de cânceres que dão halitose. Dependendo do nível de diabetes que você tem, você pode ter halitose. Às vezes, problemas cardíacos dão halitose. Então, a gente começa a ficar preocupado. Né? Peraí, e se eu tiver halitose? Enfim,
Baseado em campanhas falando de halitose, essa marca de enxaguante bucal começou a vender muito mais. Quem tem halitose nos Estados Unidos, que é onde eu consegui pegar essa pesquisa, 25% da população americana tem halitose, tá? O que vai dar aí mais ou menos 80 milhões de americanos. Porém, mais de 200 milhões de americanos fazem uso dessa marca de enxaguante bucal. Se for falar de todas as outras, deve ser muito mais gente. Tá? Qual marca? Eu não estou falando o nome aqui. Qual marca? É simples. Digita halitose no Google e você vai ver quem detém o primeiro ou os primeiros resultados no Google. Tá? Não é, gente falando da área médica nem da área odontológica. É uma marca de enxaguante bucal. Então você tem alguma ideia de por que está sendo vendido 120 milhões, né, sendo vendido para 120 milhões de pessoas a mais das que têm halitose nos Estados Unidos, né, de 80 pessoas que precisariam do enxaguante bucal, 120 milhões a mais estão comprando. Você tem alguma dúvida do porquê está se usando isso? É o marketing de medo que usa gatilhos mentais. Agora você faz o seu primeiro julgamento mental aí. Você acha que é ético ou não? Tá? Porque a empresa usou uma técnica que vende muito mais, então ela pode empregar muito mais pessoas, muito mais gente trabalhando, muito mais gente prosperando. Né? E o mau hálito ele vai ser aplacado com o enxaguante bucal, ok? É ético ou não é? Tá? Então eu vou te mostrar aqui uma das propagandas, dá para ver direitinho, uma das propagandas usadas para falar da halitose. Tá? A halitose causa impopularidade. Vou mostrar melhor aqui a propaganda que foi usada. Uma personagem infeliz, enquanto a outra que usa o enxaguante bucal está com o homem dos sonhos dela. Dá para ver? Uma infeliz tem halitose, a outra usa o enxaguante bucal. Então, quando você vê a propaganda que tem uma forçação de barra ali, né, uma moça triste porque ela tem halitose e ela não vai conseguir o homem da vida dela, né, propaganda antiga, você já começa a falar assim, não sei se não está forçando aqui um pouco a barra, né? E aí vou dar mais informação. Encerrou o assunto do enxaguante bucal, vamos para outro assunto de saúde. Qual é a outra parte do corpo que é úmida e quente? Pois bem, foi gerada uma polêmica, acho que foi em 2014, 2015, sobre um produto que tirava o odor ruim da vagina das mulheres. Né? Deu um rolo isso, porque teve o que acontece? Gatilho de medo, você precisa usar isso para ser uma mulher querida pelos homens, só que aí entraram as feministas defendendo, e assim, feminista aqui no excelente sentido da palavra, defendendo que, peraí, para de usar gatilho mental para falar isso, são as mulheres que decidem se tem odor ruim ou não, ou se eu vou ser forçado a usar um produto desse usando o gatilho do medo, porque você diz que eu não cheiro bem. Né? Então, olha o perigo de usar o gatilho mental do medo. Né? Se você tem dúvida sobre a ética ou não, você pode falar assim: e se isso doer no meu bolso? Né? Então, enquanto a gente está falando de mau hálito, tudo bem, mas quando a gente começa a aprofundar essa questão, vai virar uma bagunça. Tá? E aí eu fiz uma pesquisa para fazer esse vídeo no site da Amazon em inglês e tem um produto desses, né, que tira, não é sabonete, é um banho de imersão que você faz com o produto e ele está dizendo, acredite se quiser, é só procurar na Amazon que você vai achar, este produto tira o cheiro de peixe da sua vagina. Isso é gatilho do medo, né? Ao extremo. Você nunca pensou nisso, mas nossa, pode ter cheiro de peixe, deixa eu comprar esse produto. Tá? Entendeu? Esse é o experimento psicológico que eu queria fazer com você. Então, assim, depende da dose, como tudo. Tá? Se você usa o gatilho porque seu cliente não conseguiu tomar uma decisão,
eu acredito que está ok. Porque você pode usar isso para falar assim, cara, se você não fizer isso, está correndo um risco. Estou aqui para te ajudar. Agora, se você exagera na dose, né, qualquer remédio vira veneno. E aí o tiro pode sair pela culatra. Tá? Quais são os gatilhos mentais de medo que se usam? São escassez e urgência. Vou falar sobre eles aqui, eles são complementares. E vou dar um outro exemplo. Qual metal que você acha que é mais valioso? O alumínio ou o ouro? Não é qual que você considera mais útil, não. É qual que você considera mais valioso. O nosso subconsciente associa a dificuldade de adquirir um objeto ao seu valor. Tá? Então, alumínio pode ser maravilhoso, acho até que uma aliança de alumínio ia ser legal, né? Mas tem alumínio na janela, tem alumínio na nossa geladeira, tem alumínio dentro da nossa geladeira, as latinhas de cerveja ou de refrigerante, tem alumínio nas panelas, tem alumínio na cozinha, tem alumínio no banheiro. Alumínio é muito fácil de encontrar. O ouro, nem tanto. Então, a gente tem a tendência de achar que o ouro é mais valioso porque ele é escasso. Okay? Mas vamos continuar com a história aqui da aliança. Nenhum noivo que queira manter o seu relacionamento por um longo tempo vai dar uma aliança de casamento de alumínio. Né? Então ele vai numa loja, vou contar uma historinha aqui. Ele está já cheio de dívida, porque o casamento ele é severo, né? Tem muitas despesas, mas ele tem que comprar a aliança. Então ele entra numa loja e vai falar com o vendedor procurando uma aliança de ouro. Né? E aí o vendedor fala assim: olha, você chegou num excelente momento, porque a gente está trocando de coleção aqui, vão entrar os novos anéis. Então tem esse anel aqui, que apesar de ser top, ele é o último da coleção antiga. E eu consigo para você um desconto de uns 30%. Aí o noivo fala assim: bom negócio. Né? Mas apesar de endividado, ele fala assim: talvez esteja usando gatilhos mentais de medo aqui, deixa eu. No caso, é de escassez. Só tem uma aliança com preço baixo. Tá? Mas ele fala assim: eu vou continuar fazendo o jogo duro aqui para ver se eu consigo mais desconto. Tá? E aí, passa um minutinho, um outro vendedor está lá no balcão, ele chega e cochicha no ouvido do primeiro. E aí o vendedor fala assim: olha, se você não tiver interessado nesse anel, eu posso passar para o meu colega aqui, o outro vendedor, porque tem um cliente querendo comprar. Você vai perder aí uns R$ 700, tá? Mas talvez você queira já as alianças da nova coleção. E aí o noivo fala: não, 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 deixa eu comprar esse negócio agora. Tá? Então, o que acontece? A escassez não foi suficiente para o noivo comprar a aliança, então o vendedor ele adicionou a urgência. Só tem uma aliança e tem um cara querendo comprar. Se você não comprar agora, né, você vai perder essa oportunidade. Veja bem, tem alguma coisa errada com isso? Não. Se realmente tem um descontão aqui e tem uma boa oportunidade. Então, se o prospect não se sentir seguro ou ele não tiver ainda uma percepção de valor suficiente para fazer a compra, você pode motivar ele usando um gatilho de medo para fazer com que ele aproveite essa oportunidade. Ok? Quem mais que usa isso com frequência para ficar mais tangibilizado aqui? Tá? Site de viagem, site de hotelaria. Tá? Eles usam gatilhos mentais com grande frequência. Se você entrar num site desses, você vai ver que normalmente tem duas informações ali. Quantas pessoas estão online nesse momento, né? E quantas vagas tem, no caso do hotel, a vaga do quarto ou a passagem de avião com aquele preço com desconto. Então eles dão um preço com desconto, mostra que tem um monte de gente navegando no site naquela época, naquele momento, mas só tem uma passagem aérea ou um quarto de hotel com aquela promoção. E isso mexe com a gente, fala assim, meu Deus, tem um monte de gente navegando aqui. Se eu não fizer alguma coisa, se eu não agir, se eu não tiver uma motivação aqui, eu vou perder essa oportunidade. Tá? E aí, novamente, a gente sempre pergunta, será que tem mesmo esse número de pessoas no site? Será mesmo que só tem essa vaga no avião ou essa vaga no hotel?
Eu vou responder isso voltando à história do noivo. Tá? O noivo saiu, aliança no bolso, 30% de desconto, fez um super negócio. Então ele quer falar para os padrinhos, ele fez um grupo no WhatsApp com os padrinhos, ele quer contar que conseguiu um tremendo de um negócio que vai economizar para comprar cerveja para despedida de solteiro. E aí ele põe a mão no bolso, ele fala: "Nossa, eu acho que eu esqueci meu celular lá na loja", e volta correndo. Quando ele entra na loja de alianças, o que que tem lá? Ele vê um vendedor cochichando no ouvido do outro, usando o mesmo truque. Ele fala: "Filho da mãe, era mentira". E ele vê que eles estão usando a mesma coisa, que não era uma aliança só, tinha várias, que isso era um truque para fazer a venda acontecer mais rápido, forçar a venda, manipulação. O que pode acontecer a partir disso? O noivo pode entrar lá e fazer um barraco, e tem um monte de gente na loja que vai ouvir isso, né? Outros clientes. Ele pode pedir para cancelar a venda, ele pode, vamos dizer que o desconto é bom de verdade, tá? Mas ele pode ficar decepcionado e nunca mais recomendar a loja. Ele pode entrar no Reclame Aqui e fazer um escândalo. Ele pode entrar nas redes sociais e contar essa história. Tá? Então, o que acontece? Usa gatilho mental de medo, usa escassez e usa urgência se for verdade. Tá? Porque a mentira tem pernas curtas. Tá? E não é só isso. Tem mais coisas associadas aqui. Se eu, por exemplo, como vendedor, começa a usar truques, eu vou me achar o espertão. Só que com o tempo, eu vou me sentir cada vez mais crápula, cada vez mais picareta. E ninguém gosta de ser picareta, ninguém gosta de saber que é um enganador. A pessoa vai falar assim: ah, fiz a venda, que legal. Um vendedor com outro combina, como a gente é esperto, como a gente faz vendas assim. Tá? Então, independente ou não de ser desmascarado, a autoestima do vendedor vai baixando, baixando. Ele não percebe, ele continua usando truque, ele continua se achando espertão, mas começa a ficar doente, começa a ter que faltar, começa a não conseguir se expressar mais, começa a gaguejar, começa a faltar a voz, começa a dar branco. É isso o que acontece quando as pessoas usam gatilho mental sem critério. O marketing usa direto isso porque não tem contato direto com o cliente, mas o vendedor é diferente, então toma muito cuidado. Tá? Vou dar um outro exemplo aqui. No final do ano passado, eu queria trocar de carro, eu tinha um carro para dar como parte do pagamento, queria trocar por outro. E eu, obviamente, estava querendo solucionar esse problema e fazer um bom negócio. Né? E o primeiro lugar que eu fui é na concessionária onde eu faço a revisão do meu carro. Concessionária não necessariamente é o melhor lugar do mundo para se fazer negócio, mas eles têm carro novo, eles têm carro usado, às vezes tem boas oportunidades ali, vendedores, né? E eu gosto muito daquele lugar, daquela loja. Então eu fui lá conversar com uma vendedora e ela me falou: final do ano está trocando o modelo antigo pelo modelo novo. Então você consegue uma grande redução de preço se pegar o modelo antigo. O problema é que não foi só o modelo de um para o outro, tinha uma grande diferença do modelo, né? Foi reformulado o modelo do carro que eu queria. E aí fiquei com dúvida. Ela usou o gatilho do medo, ela usou a escassez e usou a urgência. O que ela me disse? Tem um ou outro modelo desse carro na versão antiga, você vai ter um grande desconto, mas tem muita gente interessada. E eu fiquei pensando, mas será que eu quero um modelo antigo? Será que ele vai desvalorizar muito? Será que a minha esposa vai ficar contente com isso? Será que é um bom negócio ou não? Né? Perguntei se tinha carros usados no mesmo valor que eu queria e ela falou que não, ela jogou a venda porque ela achou que eu estava interessado, que era o modelo antigo. Eu não consegui decidir, eu estava com muitas dúvidas sobre isso. No fundo, eu acho que não é um bom negócio e caí fora da venda, né? No caso da compra. Eu fui pesquisar no mercado. Eu acabei comprando numa outra concessionária um carro com 7.000 quilômetros de uso, que eu achei que estava impecável, não tinha feito revisão ainda, acho que fiz um bom negócio. Só que esse carro custou bem mais caro, eu vou dizer aqui uns 70% mais caro do que eu estava pensando em comprar, porque era um excelente negócio. Né? Então, várias coisas estavam compensando. Eu fiz um negócio
com um carro que, apesar de ser mais caro, ele estava bem abaixo da tabela por causa dos 7.000 quilômetros. Era usado, mas era novo, e era uma categoria acima do que eu estava pensando em comprar, pelo menos na primeira loja. Né? Então, o que acontece? A vendedora usou o gatilho do medo com escassez, com urgência, mas ela não se interessou pelo meu caso. Ela não quis conversar. E se eu não me engano, se eu lembro aqui, a loja nem estava cheia. Né? Então faltou interesse, faltou coleta de informações para ela saber por que eu não conseguia decidir pela compra. Por que eu não conseguia decidir? Porque eu estava em dúvida se era bom negócio ou não fazer isso. Fiz muita pesquisa. Por um acaso, quanto mais alto o valor, mais a gente faz pesquisa, tá? Quanto mais vai decidir uma mudança na nossa vida, mais a gente faz pesquisa. Então, vamos dizer uma coisa que não tem um alto valor, mas que pode mudar a nossa vida. Um treinamento de coach, por exemplo, um treinamento de autodesenvolvimento, um treinamento de vendas. Né? Por quê? O valor não é muito alto, mas ele pode fazer uma mudança, então a gente faz pesquisa. Né? Agora, se a gente vai comprar um imóvel, se a gente vai comprar um apartamento, se a gente vai comprar um terreno, a gente pesquisa muito porque vai ter um custo alto. Tá? Então, quanto mais envolve questões de custo ou de impacto sobre a nossa vida, mais a gente pesquisa. E vendedores de apartamento, vendedores de treinamentos, vendedores de carro, deviam ficar cientes disso. Tá? Então, essa é a historinha. A moça que quis me vender, no caso, a vendedora que estava me atendendo, né? Porque eu acho que ela não quis me vender. Ela usou gatilho na hora, gatilho mental de escassez e de urgência. Acho que ela não mentiu, porque realmente estava na troca do modelo, que acontece no final do ano. Provavelmente tinha realmente poucas unidades, mas ela não se interessou pelo meu caso, ela não fez coleta de informações. Ela podia ter me dito: olha, está aqui provado que esse carro vai valorizar muito, porque você está pagando barato nele, então toda a perda de dinheiro que se faz quando você compra um carro novo, emplacar, licenciar, né? Ele é novo enquanto está na loja, você pegou e já não é mais novo, tem uma perda aí, mas com esse desconto você recupera. Então, quando você for vender lá na frente, você consegue manter o valor. Estou fazendo aqui papo de vendedor, tá? Não sei se isso é verdade. Mas vamos dizer que é. Então, ela poderia reduzir a minha confusão mental, me deixar mais tranquilo, usando uma linguagem que fazia muito sentido para mim. Então, ela tinha que saber primeiro que eu estava com dúvidas sobre isso. À medida em que ela vai descobrindo quais são as minhas necessidades e vai entregando, né, eu podia reduzir isso, reduzir essa confusão mental. Eu acabei comprando um carro de uma categoria superior, né? Esse carro também estava trocando de modelo, do modelo do ano anterior para o próximo. Será que ela não conseguia a mesma coisa? Foi o que eu acabei comprando. Então, não basta só usar gatilho mental, você tem que ter informações sobre o cliente, porque senão é um truque, é uma manipulação que pode ou não dar certo. Eu, sinceramente, acho que faltou interesse da vendedora, ou, vou usar aqui a palavra científica, manha da vendedora de manter o negócio. Às vezes estava cansado, o que for, mas eu já falei isso em outros vídeos. Se você está cansado, de mau humor, de saco cheio, é melhor sair da profissão, porque não existe isso. Né? Não sei qual é a comissão, mas a moça podia ter ganhado um bom dinheiro e eu tinha economizado aí quase um mês de pesquisa que eu fiz até achar o que eu queria. Tá? Mais um exemplo aí para encerrar. Eu vou comprar um computador, vou comprar um PC, e o vendedor me oferece o dobro da garantia. Né? E aí eu falo assim, não quero o dobro da garantia. Isso é muito comum em e-commerce, né? Estou falando que se eu fosse comprar numa loja física, você aperta o botão que quer comprar e ele te oferece o dobro da garantia. E dependendo da sua experiência com o computador, você usa ou não a garantia. Eu sempre clico em não, não importa que eu compre, porque eu imagino que eu estou comprando algo durável. Tá? É a minha perspectiva. Então aquele botão é inútil para mim no e-commerce. Mas se eu estiver falando de um vendedor físico, ele pode falar assim, ó, eu vou te dar, desconto eu não posso te dar. Você está me pedindo desconto aqui, está muito difícil de dar desconto hoje, mas eu posso te dar o dobro da garantia. Eu falo assim, o dobro da garantia, eu prefiro desconto. Não, desconto eu não posso dar. Aí entra um dilema, né? Eu não vou conseguir desconto ali. Continuo procurando nas outras lojas ou eu valorizo? Se eu der valor para a garantia duplicada, então o custo cai. Né? Apesar de não dar desconto, tu tem um valor agregado a isso.
E aí eu falo assim, não sei, eu acho que não quebra. Aí o vendedor fala para mim, você já teve outros PCs? Tive. Quanto tempo leva para dar o primeiro pau no seu PC? Aí vai me doer, né? Nossa, realmente 6 meses já está dando problema o PC, né? Nossa, esses sistemas operacionais são meio tosco, né? Se eu comprasse aquela marca top de mercado, nossa, não quebra nunca, mas é 3 vezes o preço, eu não posso. Ele falou, então, se você fizer essa compra aqui, você vai ter o dobro de garantia, vamos dizer 6 meses a mais, um ano a mais, sem problema. Então, já que esse computador aqui custa R$ 3.500 e eu estou dando o dobro da garantia, a gente pode dizer aí que você vai estar economizando R$ 3.500 quando você compra ele com o dobro da garantia. Portanto, ele quase vai sair de graça. Aí eu falo assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, vamos fechar negócio agora. Entendeu como é que funciona? Se você usar o gatilho mental da maneira correta, você está ajudando o cliente a tomar melhores decisões. Porque é verdade mesmo, né? Infelizmente, os computadores dão pau. Né? E se você tiver isso como um valor, eu estou comprando, eu quero comprar, eu quero fazer um bom negócio, mas eu não quero que quebre. Porque é a pior coisa do mundo. Eu tenho HD cheio de informação, não posso, eu uso o computador todo dia, não posso parar com isso. Aí dá um alerta e eu fecho o negócio, tá? Então, toda vez que você vai ajudar o cliente a tomar uma decisão, talvez você possa usar gatilhos mentais se o cliente estiver muito resistente. Se você estiver sabendo que essa decisão vai ser melhor para ele, é melhor para você também, e você pode usar isso, tá bom? No começo do vídeo eu falei, quanto mais cedo você usar essas técnicas específicas que eu vou te ensinar aqui, você vai fazer melhores negócios e ainda vai se aliar ao cliente, tá bom? O que eu usei lá no começo? Um gatilho de medo, de urgência e de escassez. Você precisa aprender as minhas técnicas. E quanto antes você usar, né, olha a urgência, mas você vai ganhar dinheiro. Entendeu? Era esse o recado de hoje. Meu nome é Ricardo Ricchini, sou treinador de vendedores na metodologia da venda positiva. Aqui é integridade e honestidade o tempo todo. Até o próximo vídeo.